Fazer aí a nossa oração para Deus estar direcionando esse estudo. Deus está conduzindo esse momento aí. Então vamos, meus irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Espírito Santo, por esse momento. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade, meu Pai, que você nos deu de acordar, Pai. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade da nossa saúde. Sim, meu Pai, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, meu Pai. Nós sabemos, meu Pai, que existem muitas pessoas nesse momento que estão no leito de hospital, meu Pai, sofrendo, sem esperança de se vai acordar no outro dia ou não. Mas Senhor nos deu essa oportunidade, meu Pai. E que o Senhor venha visitar, meu Pai, também essas pessoas, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, te pedimos, meu Pai, abre nossos olhos espirituais, Senhor Jesus. Meu Deus, que o Senhor venha revelar, meu Pai, aquilo que está oculto, revelar, meu Pai, aquilo que o Senhor quer nos revelar, meu Pai. Meu Pai, hoje nós vamos ver o capítulo 18, 12. Que o Senhor venha, meu Pai, falar com a gente, meu Pai, falar com cada um que está aqui nesse momento online, cada um que está assistindo em outro momento. Sim, meu Pai, que venha ser verdadeiramente, meu Pai, o Senhor conduzindo esse estudo. Não apenas eu falando. Não, meu Pai. Mas que seja o Senhor verdadeiramente conduzindo esse estudo, meu Pai. Meu Deus, que essa mensagem, meu Pai, venha tocar nossos corações, tocar, Senhor Jesus, na nossa alma, no nosso espírito, e que venha nos agir com o nosso corpo, meu Pai, para que venhamos estar direcionando, meu Pai, de acordo com o teu propósito, de acordo com a tua vontade. É o que te pedi, meu Pai. Toma conta, meu Pai. Sim, meu Deus, toma conta desse momento agora, em nome de Jesus, amém. Fale, meu irmão Anderson Henrique, bom dia. Então vamos começar nosso estudo do capítulo 12 do livro de Provérbios. Como eu falei, né? A minha Bíblia eu esqueci lá no hospital, mas estou com essa Bíblia aqui que dá para a gente fazer o mesmo estudo. Só muda poucas palavras. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas o que aborrece a repreensão é estúpido. É só porrada que ele dá aqui, né? Ou seja, aquele que não gosta de repreensão, aquele que não gosta de ser confrontado, a Bíblia fala que ele é um estúpido, insensato. O homem de bem alcança o favor do Senhor, mas ao homem de perversos desígnios, ele o condena. O homem não se estabelece pela perversidade, ou seja, ele não se cria, ele não vai muito longe, né, com as perversidades dele. Mas a raiz do justo não será removida. Tem até um ditado que a gente já escutou muito na rua, já escutei muito na rua, né? Não é muito popular esse ditado, que fala o seguinte: já viu um ladrão que se aposenta, que ele não, quando ele não se arrepende, ou assaltante, alguma coisa assim, né? Porque um dia a casa cai para ele, né? Então por isso que ele está falando aqui: o homem não se estabelece pela perversidade. Mas não é só isso, existem várias outras situações. Eu quero até compartilhar aqui um testemunho falando sobre isso rapidamente. Não existe pecadinho, não existe pecadão, não existe pecado. Ou seja, tudo é, quando está na palavra de Deus e não é obedecida, é um pecado. E como eu acabei de falar aqui de ladrão, eu me lembro que antigamente eu condenava muito ladrão, cara. Quem não condena, né? Via aí um assaltante, um ladrão, e me dava aquela raiva, aquela repulsa, vontade de bater nele. Pô, esse é um cara absurdo, isso a gente trabalha, e o cara, olha, o cara vem fazer roubar a gente. E um dia eu vendo na televisão e vi um cara sendo preso, e Deus falou comigo de uma maneira, ele falou: Jairo, tu é tão pecador como esse camarada aí, ó. Tu só não roubou, mas tu fez outras coisas que não me agradou. E aquilo veio como um impacto muito forte comigo. Caramba, cara, olha só. Então não existe pecadinho, pecadão. Existe pecado. E nós temos que estar o tempo todo procurando isso. E aqui quando ele fala sobre isso, ou seja, ele está falando de várias situações, né? Mas o homem do perverso, ele condena.
Vamos continuar. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Aqui, muitas das vezes, a gente acaba aqui falando, tá vendo só? Minha mulher, não sei o quê. Mas muitas das vezes, cada dia que passa, eu vou aprendendo, nós vamos aprendendo, homens, né, maridos, que a maioria das vezes quem faz a mulher é o homem, né? Então, nada mais, nada menos é que ele tá, é o plantio que ele tá fazendo. Os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do perverso enganam. As palavras dos perversos são emboscada para derramar sangue, mas a boca dos retos livra o homem. Ou seja, o conselho daquela pessoa que realmente é uma pessoa sábia, ela vai livrar do sangue, vai livrar da morte. Mas a palavra da pessoa sensata vai livra o homem, né? Os perversos serão derribados, e já não são, mas a casa do justo permanecerá. Nós percebemos que aqui ele repete muito sobre isso, né? Lá na frente, Cristo fala o seguinte: aquele que vive, aquele que escuta a minha palavra e a pratica, é como um homem que fica na rocha. Uma casa que é construída na rocha. Vem a tempestade, as ondas e não derruba. E aquele homem que não segue a palavra, que não segue o que eu falo, é como aquela casa que foi construída na areia. Vem a primeira tempestade e cai. Então, aqui ele está repetindo, né? E ele fala várias repetições sobre isso. O perverso serão derrubados, já não são a casa do justo permanecerá. Segundo o seu entendimento será louvado o homem, mas o perverso de coração será desprezado. Ou seja, segundo o seu entendimento será louvado o homem. O que isso quer dizer? Ou seja, aquilo que o homem tem no seu entendimento, tem no seu conhecimento, tem na sua sabedoria, tem no seu buscar e entender e ser sábio, ele vai ser louvado. Mas o perverso de coração será desprezado. O que é o perverso? É aquele que não segue a palavra, é aquele que não procura fazer aí o correto, é aquele que nem procura conhecimento para se livrar da morte. Melhor o que se estima em pouco e faz o seu trabalho, do que o vanglorioso que tem e falta de pão. Isso quer dizer aqui, né? Melhor aquele cara que faz o seu trabalho correto, que quase não fala muito, quase que não tem aí, não mostra muita coisa, do que aquele cara que é muito garganta, do que aquele cara que fala muito, aquele cara que se vangloria demais, mas falta pão na casa dele. Ou seja, é melhor ficar na sua, é melhor fazer o trabalho, do que ficar falando muito e não ter aí nem o que comer, né? O justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui, né? Quantos seres humanos você já viu o cara maltratar um animal, cara? Não é verdade? Quantos seres humanos nós já vimos que o cara não tem compaixão com o animal dele, às vezes. É o básico. Ele até fala, o justo atenta para a vida dos seus animais, ou seja, o justo ele cuida dos seus animais. Mas o coração do perverso é cruel, ou seja, o cara que é perverso, ele maltrata o animal, né? O que lava a sua terra será farto de pão. Mas o que corre atrás de coisas vãs é falto de senso. Ou seja, aquele que trabalha, aquele que faz o seu trabalho, aquele que faz pelo menos o básico, que antigamente era isso aqui, né? Faz o básico, vai ser farto de pão. Mas o que corre atrás de coisas vãs é falta de senso. Ou seja, o que é que ele está falando aqui? Na outra versão fala aquele que corre atrás de fantasias, fica na pobreza. O que ele quer falar aqui?
Ele quer falar o seguinte: quantas vezes a gente já procurou trabalhos, situações que a gente vai evitar o trabalho para correr atrás ou seja, ganhar sem trabalhar. Isso aqui tá falando de aposta, tá falando também até daquelas oportunidades que o cara vê, caramba, essa oportunidade aqui, quase eu não vou trabalhar. Ou seja, isso aqui é uma falta de senso, o cara tem que fazer o básico. Não que o cara não pode verificar, né? Mas quando o cara faz o básico, ele vai ser farto de pão. O perverso quer viver do que caça os maus, mas a raiz do justo produz o seu fruto. Pela transgressão dos lábios, o mal se enlaça, mas o justo sairá da angústia. O que ele está falando aqui, ó? Pelo falar do cara, dos lábios, ele mesmo se enrola. Ele mesmo se. Ele mesmo fica enrolado pelo falar dele. Mas o justo sairá dessa angústia, sairá da angústia. Ou seja, aquele cara que fala demais, aquele cara que fala que não deve, aquele cara que fala muito, ou seja, aquele cara que mente, ele mesmo se enrola, cara. Ele mesmo vai se enrolando com o que ele vai falando. Ele mesmo vai se. Quantas vezes a gente já pegou um. Tipo assim, quantas vezes nós já fomos nesse papel, né? Eu já fui quando moleque. E depois de grande pega também um mentiroso. Ou seja, o cara fala uma coisa, pergunta uma coisa, ah, não tava fazendo tal coisa. E quando tu vai investigando, vai perguntando, ele mesmo vai se enrolando, cara. Ele mesmo, ah, não, tá, pá. Então, o cara que fala demais, o cara que não preza sua boca do que ele fala, ele acaba realmente se enrolando, acaba que realmente se uma hora caindo e não a casa caindo para ele. Mas o cara que fala o tempo todo, procura falar a verdade, procura ser justo, ele não vai cair nessa cilada aí. Cada um se farta de bem pelo fruto de sua boca. Tá aqui, ó, que eu acabei de falar. E o que as mãos dos homens fizerem ser-lhes retribuído. Ou seja, cada um se farta do bem pelo fruto de sua boca. Ou seja, tudo que o cara fala, tudo que o cara fala, ele colhe também, cara. Às vezes existe um momento que a gente fala besteira. Mesmo a gente falando besteira, não querendo falar aquilo, mas a gente vai colher aquilo que a gente falou, que saiu da nossa boca. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos ao conselho. Ou seja, aquele cara que ele pensa sempre tá certo, ele não escuta ninguém. Ele é um insensato. Mas o sábio sempre ouve os conselhos dos amigos, os conselhos das pessoas que estão num outro nível mais do que ele, né? A ira do insensato no instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. O que está falando aqui? Aquele insensato, ele se, ele se ira por facilidade, cara. É que a ira do insensato no instante. Ou seja, é fácil de tu saber quando o insensato se ira. Porque com qualquer coisa ele fica com raiva, fica chateado. Mas o prudente, ele oculta a afronta. Ou seja, o cara que é prudente, ele oculta isso, cara. Oculta não, tipo assim, se controla mais. Ele tem um discernimento mais, ele respira, ele, ele calma, ele analisa, ele busca. Ele oculta isso. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa a fraude. Alguém a cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Ou seja, aquilo que a gente acabou de falar aqui, né? Cada um se farta pelo fruto de sua boca, pela transgressão do lábio mal se enlaça, mas o justo sairá da angústia. Ou seja, alguém cuja cara que fala demais é como a ponta da espada, mas a língua dos sábios é medicina. O lábio feraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. Ou seja, o cara que fala a verdade, doa o que doer. Nele, né? Ele vai permanecer para sempre, mas o cara que mente muito, a casa cai. Olha. A fraude no coração dos que maquinam mal,
mas a alegria tem aos que aconselham a paz. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas aos perversos o mal os apanhará em cheio. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas o que age fielmente são o seu prazer. São o seu prazer. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a astúcia. Ou seja, aqui ele está falando, o cara que é prudente, ele não fala muito, cara. Mas o coração do insensato proclama o que ele nem sabe. A mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalho esforçado. Aquele cara que cultiva, aquele cara que é diligente aí no seu trabalho, ele vai dominar. Mas o cara que é omisso, ele vai estar sujeito aí a outro tipo de trabalho, né? A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos faz errar. Ou seja, aquele cara que é justo, ele é luz, cara, com os parceiros dele. O preguiçoso não assará sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. Quem é um cara diligente? O que significa diligente? Diligente é aquela pessoa que faz o trabalho que tem que ser feito. É aquela pessoa que tem aquele cuidado. É aquela pessoa que antecipa os problemas. É aquela pessoa que realmente faz aquela ação que tem que ser feita naquele momento. Ou seja, aqui fala, né? O preguiçoso ele não assará sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. Ou seja, o cara que ele é até uma preciosidade, é um bem o cara ser diligente com as coisas dele. Na vereda da justiça, o que é vereda? É caminho. No caminho da justiça está a vida, e no caminho de sua carreira não há morte. Ou seja, só pérolas aqui, né? Resumindo, cuide bem da sua boca. Cuidado com o que você fala muito. Seja diligente. Cuide do seu trabalho. Cuide da sua, da sua casa, do seu lar. São vários aprendizados que nós vamos buscando, que muitas das vezes são coisas básicas, que às vezes a gente acaba aqui negligenciando algumas vezes, na verdade. Então é importante realmente buscar aí esse conhecimento para a gente estar realmente adquirindo essa sabedoria. Muitas situações da nossa vida, a gente acaba entrando ruim, acaba entrando aí em buraco, ou não está seguindo conselhos básicos. Quais são os conselhos básicos? Um dos conselhos básicos, cara, é evitar mentira. Na verdade, não mentir. Deus não fala assim, olha, evite a mentira. Ele não fala isso. E Jesus lá na frente, ele fala, olha, tudo aquilo que tu falar da tua boca, sim é sim, não é não. O que vem daquilo é do maligno. Então, quando a gente mente, né? A gente acaba entrando em cilada, cara. Acaba aqui caindo aí em cilada. Eu não estou falando que eu sou santo. Isso é como eu falo aqui, né? Eu estou falando que isso também é para mim. Então, é o tempo todo procurar a justiça de Deus, procurar o conhecimento, procurar ser justo, evitar balanças enganosas, evitar não mentir, falar a verdade, falar menos, escutar mais, seguir os conselhos do sábio. E são coisas básicas que a gente vai se sustentando para a gente estar aí passando para o próximo nível. Para a gente estar não só passando para o próximo nível, né, mas se estabelecendo aí no decorrer do tempo. Beleza, meus irmãos? Esse foi aí o capítulo 12 que nós estudamos. Amanhã tem mais. Convide aí seu irmão, se esse estudo está fazendo sentido para você, compartilhe com seu amigo, dá um OK aí, dá um curte aí. Eu vou compartilhar lá o estudo que foi feito, curte lá, compartilha também. A gente está alcançando novos homens aí. A live fica gravada no YouTube. Muitas pessoas não conseguem assistir aí 5h30, mas
elas revê lá no YouTube, vão ver lá e outras pessoas acabam aqui compartilhando. O objetivo desse estudo aqui não é me aparecer, não. É que realmente, como eu já comentei, né, eu já estudei muito tempo o livro de Provérbios, estudei não, passei vários anos estudando o livro de Provérbios, lendo, e hoje esse período eu decidi transbordar isso, compartilhar com os amigos. Existem situações que a gente vê tão nítido, tão claro, caramba, cara, olha o caminho que tá trilhando, não é para ir para cá. E porque o cara não conhece, o cara não busca. Então, é importante estar buscando esse conhecimento aí. Beleza? Então vamos fazer a nossa oração para a gente começar aí a semana com tudo. Começar uma segunda-feira abençoada, cheio de vitória, cheio de lutas, mas também com vitória. Beleza? Então vamos lá. Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Espírito Santo, por esse estudo. Meu Pai, que essas palavras, meu Pai, venha fazer parte da nossa vida, Pai. Fazer parte, Senhor Jesus, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Meu Pai, te agradecemos, meu Pai, por tudo que tem acontecido em nossas vidas, Deus. Nós sabemos, Pai, que nada é por um acaso. Tudo tem um propósito. O Senhor mesmo fala que tudo tem um propósito debaixo do céu. Então, meu Deus, que venhamos entender, meu Pai, esse propósito, meu Pai, em nossas vidas. Meu Pai, que venhamos a cada dia que passa a ser mais sábio, tá te buscando. E a sabedoria, o Senhor mesmo fala, meu Pai, que a sabedoria é o temor a Ti. Então, meu Deus e meu Pai, que verdadeiramente vamos buscar, meu Pai, esse temor a Ti, Senhor Jesus. Sim, meu Deus. Buscar Te agradar, buscar fazer a Tua vontade, buscar fazer o correto, meu Deus. Sim, meu Pai, que venha a ser feito, meu Pai, Tua vontade, não a nossa. Meu Pai, nos dê sabedoria, Senhor, para qualquer tipo de situação, meu Deus. Sim, meu Deus, nós sabemos, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, é a verdadeira sabedoria. Sem Ti, meu Pai, são vãs conhecimentos. Sem Ti, meu Pai, sem o Senhor, meu Pai, são vãs sabedoria, meu Pai, que não é nem sabedoria. Então, meu Deus, meu Pai, nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor venha estar presente em nossas vidas, meu Pai. Nada adianta sem Tua presença. Meu Pai, abençoe nosso dia, Espírito Santo. Abençoe nossa semana. Abençoe, Espírito Santo, nosso trabalho, meu Pai. Abençoe, meu Pai, nossa saúde. Abençoa, Deus, a saúde dos nossos familiares. Sim, meu Deus, abençoe, Espírito Santo, a minha filha. Que o Senhor venha abençoar a saúde dela. Meu Pai, abençoa, meu Pai, a saúde de cada familiar que está aqui nesse momento, meu Deus. Que se ela tiver com alguma enfermidade, que ela venha ser curada, meu Pai. Que ela venha conhecer o Teu poder em nome de Jesus, meu Deus. Meu Pai, abençoa, meu Pai, a vida desse homem que está aqui, meu Pai. Sim, meu Deus, que o Senhor venha livrar ele do mau caminho, livrar ele do mal, livrar ele do homem perverso, do homem sanguinário. Sim, meu Pai, que o Senhor venha colocar ele no caminho reto, no caminho, Senhor Jesus, da felicidade, que é a Ti, Senhor Jesus. Meu Deus, muito obrigado por tudo. Abençoe, meu Pai, nosso trabalho. Que o Senhor venha nos dar sabedoria, meu Pai, que venhamos conquistar aquilo que temos que conquistar, meu Pai. Nós sabemos que vamos ter guerra. Sim, meu Deus, mas nós sabemos também, meu Pai, que o Senhor é com a gente. Então, meu Pai, que o Senhor venha nos dar a vitória, nos fortalecer, nos armar, meu Pai. Sim, meu Deus, é o que te pedimos, meu Pai, em nome de Jesus. Nós entregamos, Pai, nossa vida, nós entregamos, meu Pai, nosso dia, nossa semana em Tuas mãos. E aquele que crê, diga amém. Valeu, meus irmãos. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu dia, sua semana, sua família, seu trabalho. Vamos para cima. Valeu. Até amanhã. Amanhã aguardo vocês 5h30.